A paz do Senhor Jesus, amém? Oh, glória a Jesus. É com grande alegria e satisfação que eu recebo esta oportunidade nessa noite. Quero pedir o sonoplasta, me ajuda aí, querido, em nome de Jesus. Acho que eu fiquei um pouquinho sem retorno. Se puder me ajudar, em nome de Jesus, tá? Prometo que na próxima vez eu pago o seu lanche. Oh, glória! Que Deus possa continuar abençoando esta igreja. E eu estou muito feliz de estar aqui. E eu vim com muita vontade de pregar, viu? E, olha, tem gente que deu amém. Significa que você está com muita vontade de me ouvir. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Leide, que foi a pessoa que entrou em contato conosco. Obrigada, viu, minha amada, pela confiança desse convite. E é um prazer aqui te conhecer pessoalmente. Também tive o prazer de conhecer a Josiane. Louvar a Deus pela vida também da Átila, né, que se dispôs a nos buscar ali no aeroporto. E a outra querida, cadê a outra querida que estava ali do meu lado também, que eu esqueci o nome? Todas as irmãs, como eu costumo dizer, que a graça do nosso Senhor e a paz que excede os nossos entendimentos, que possa continuar superabundando cada vida, cada coração aqui presente. E eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor desta igreja, o pastor Álvaro, né, um pastor que tem enxergado o que é mais importante para o reino. Eu gostei muito do nome da igreja, Assembleia de Deus, acho que é missão, né? Aos povos, uma igreja que vem fazendo do seu amor por Cristo a sua missão, colocando os seus pés a caminho dos pecadores. E eu estou feliz de estar aqui nessa noite. E sem perca de tempo, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração que eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 13, que vai narrar a história de uma mulher que eu desejo pregar nessa noite, uma mulher anônima nesse texto, mas a vida dela tem muito a nos ensinar. Lucas capítulo 13, e eu desejo ler com toda a igreja a partir do versículo 11, que nos diz assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos e estava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Ou, mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele lhe impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. O governante da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no dia de sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que o homem deve trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor respondeu e disse: Hipócritas, no sábado não solta da manjedoura cada um de vós o seu boi, e o jumentinho não leva para beber água? E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, diga filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta desta prisão no dia de sábado, e dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E todos os adversários ficaram envergonhados, e todo o povo que se admirou agora se alegra por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Se você tem assento, pode sentar. E quem já entendeu a leitura dessa passagem, pode até ir glorificando a Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Meus irmãos, eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Se eu posso dizer, esse evangelho, ele é admirável, um livro poético, que trata da humanidade de Jesus, que revela o nosso Salvador como homem, com as suas emoções, seus sentimentos. E nesse evangelho nós vemos o Deus da glória descer ao nosso nível, assumir a nossa condição, sujeitar-se às nossas circunstâncias. Assim, esse evangelho é
um livro belo e fascinante no que diz respeito à narrativa do plano da salvação. É conhecido como o terceiro evangelho, escrito para os gregos, por um homem culto e observador perspicaz, porque Lucas era médico, historiador, ele também foi escritor do livro de Atos, e muito se pode dizer de um ser humano pela simples introdução de uma carta. E Lucas é um desses que se revela na introdução do que se escreve. Um homem que ouvia histórias sobre a história. Alguém que estava informado sobre o que se escrevia naquela época, porque Lucas não desprezava as informações e narrativas, ao contrário, ele era alguém que gostava de pesquisar os fatos, de levantar a verdade. Um homem com profundo senso de ordem e objetividade na fé, que humildemente nem se reconhecia como apóstolo, mas como a testemunha da verdade. E ele é alguém que tende a se expressar longamente pelas mesmas preocupações incomuns de Cristo pelos pobres, pelas mulheres, pelas crianças, pelos perdidos, pelos banidos da sociedade. Por isso que o evangelho de Lucas já foi até chamado do evangelho dos desprezados. Porque é um evangelho que exibe uma fervorosa sensibilidade de Jesus e de seu interesse pelos rejeitados e problemáticos. E é só nesse evangelho que nós vamos encontrar essa narrativa, que vai contar a história dessa mulher que vivia há 18 anos encurvado. O texto começa relatando que Jesus, no dia de sábado, estava ensinando na sinagoga, que ficava provavelmente em alguma cidade perto de Jerusalém. Então Jesus está ensinando na sinagoga. O hábito de Jesus de estar na sinagoga estava sempre associado ao ensino e à oração, porque Jesus também tinha o hábito de orar. E Jesus não fazia isso de forma isolada. Jesus reconhecia na sinagoga, que era reconhecida como a igreja judaica, o lar espiritual dos judeus, aonde eles ensinavam os seus filhos, se edificavam em comum, porque a sinagoga era o ambiente da comunhão. Então Jesus reconhecia que ali havia associação de tempo e de lugar que representavam uma maior aproximação de Deus. Jesus também orava como uma forma de ensinar para os seus discípulos que não há cristianismo vivo e autêntico sem oração. Aqueles que nasceram de novo não vivem sem clamar. E se você é de Deus, você é alguém comprometido com a oração, porque a oração é a alma do cristianismo. A oração é a grande ponte em que os engenheiros celestiais construíram entre a terra e o trono de Deus. A oração é a avenida central que Deus utiliza para nos transformar. E a oração é que nos une e nos aproxima de Deus. A oração é que nos leva à obra mais profunda e elevada do espírito humano. Por isso que Martinho Lutero dizia: tenho tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração, porque o tempo que nós investimos em oração secreta com Deus é fator determinante de que nós seremos vitoriosos na vida pública. E é na oração que você descobre que o curto pode ser profundo e o simples pode ser transformador.
Poder de Deus é liberado quando nós oramos. É por isso que não há batalhas perdidas quando os joelhos se dobram. Você não tem ideia da batalha espiritual que é travada numa guerra invisível. Mas é quando a igreja ora que Deus coordena um exército do céu para lutar ao nosso favor. Ah, meu Deus, se você entendesse isso, é por isso que quando a gente ora, poder de Deus é liberado, porque a oração move o braço do onipotente. A oração aciona aquele que está entronizado no céu. E eu vim aqui para te dizer que se você orar como você nunca orou, se prepare, porque você vai vivenciar experiências que você nunca vivenciou. Eu vou profetizar sobre a vida de alguém aqui. Eu profetizo o nível de rapidez no teu ministério quando você se posicionar em oração, porque nós só caminhamos mais rápidos e com mais vigor quando a gente caminha de joelhos. Então se prepare, porque a partir do momento em que você se posicionar em oração, você não vai mais correr atrás de coisas, você só vai olhar para o retrovisor para ver o que é e as coisas correrem atrás de você para te alcançar. Você pode liberar para quem está do seu lado, diga assim: olha, eu profetizo o nível de rapidez na tua vida. Se posicione em oração, porque você e a tua descendência não vão mais andar. Você pode dizer para quem está do teu lado: você e a tua descendência não vão andar, vocês vão correr, vocês vão vocês vão voar. Lamaia. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça aqui. Aleluia. Aleluia. Jesus está na sinagoga, e a sinagoga, que é o lugar de assembleia, o lugar da oração litúrgica, o lugar do estudo das escrituras. E o que eu descobri? Que a sinagoga, durante toda a semana, ela funcionava para as atividades diaconais e de instrução, que servia durante toda a semana. Era um espaço público aberto, que servia como escola, mas também servia como hospital e abrigo para as pessoas peregrinas e necessitadas. Mas aos sábados, a sinagoga, tanto pela manhã quanto à tarde, ela funcionava como espaço público, mas apropriada para a celebração do culto sabático, com ensinamentos da Torá. E Jesus estava na sinagoga, assim como o templo, porque se o templo servia a nação, a sinagoga servia uma comunidade local. Então repare que assim como o templo, as sinagogas, elas não tinham muitos assentos para as mulheres. As mulheres não ficavam assentadas nos primeiros bancos. As mulheres não podiam adorar junto com os homens. Havia uma cortina que os separava. As mulheres tinham que ficar lá atrás, bem lá no fundo do grande salão, que eram reservados para as mulheres. Tinham que ficar longe da visão do homem que ensinava, sob a justificativa de que, ao olhar para a mulher pudesse motivar a cobiça, ou poluir a sua oração, o seu ensino. Por isso que era preciso afastar as mulheres, e elas ficavam bem lá no fundo. E eu imagino Jesus na sinagoga, lá na frente. Jesus está ensinando, Jesus está pregando, e é possível que naquele sábado a sinagoga estivesse lotada.
Muitas pessoas ali presentes e compenetradas, que não percebiam nem quem estava ao seu lado, ao seu redor, talvez porque eram sempre as mesmas, mas Jesus, enquanto ensinava, o olhar de Jesus não fica apenas retido à frente, mas o olhar de Jesus também vai lá no fundo do grande salão, e Jesus vê cada um nas suas particularidades, na sua singularidade, nas suas necessidades, e Jesus vê uma mulher com dificuldade de caminhar, de encontrar provavelmente algum lugar naquela sinagoga, uma mulher que vivia 18 anos encurvada, e que de modo algum ela conseguia por ela mesma se endireitar, uma mulher anônima que carrega nos seus ombros o peso da marginalização, uma mulher socialmente excluída, porque aonde quer que ela fosse, ela chamava atenção, não era pela sua formosura, mas era por sua deformidade, porque eram 18 anos de limitação física. A descrição da enfermidade dela faz crer que tratava-se de uma certa deformidade da sua coluna cervical, porque os ossos da sua coluna eram rigidamente fundidos entre si, era uma espécie de fusão das vértebras que fazia com que aquela mulher andasse assim. Essa mulher não podia andar ereta, essa mulher não podia esticar as suas costas, essa mulher não podia olhar para cima, essa mulher não podia abraçar e nem ser abraçada. Imagina as noites de sono, ela tentando achar uma melhor posição na sua cama para dormir de uma maneira confortável. E eu estou falando de alguém que vivia nessas condições. Não eram 18 meses, 18 semanas, foram 18 longos anos da sua vida. E a causa daquela enfermidade, pasme você, a causa daquela enfermidade não era patológica, não era hereditária, não foi porque ela tomou um remédio e teve um efeito colateral, não foi devido a uma queda, não foi alguma, provavelmente deve ter sido alguma predisposição genética na família dela, não, porque Lucas, sendo médico, Lucas era o quê? Lucas, sendo médico, ele poderia ter explicado aquela enfermidade, dando uma explicação científica para justificar o motivo dela andar encurvada. Ele poderia ter descrito aquela enfermidade como uma simples deficiência física e celular. Ele poderia sim ter dito que aquela era uma doença inflamatória, sistêmica, crônica, de etiologia desconhecida, porque ele era médico. Ele poderia até ter dito que era uma espondilite anquilosante avançada, mas mesmo sendo médico, ele não dá uma explicação científica, porque Lucas foi capaz de perceber que aquela enfermidade era provocada por uma ação maligna que oprimia, que atormentava aquela mulher. Esta mulher estava vivendo debaixo de um jugo maligno há 18 anos. Há 18 anos da sua vida sendo atormentada. O que significa que ela não nasceu assim. O que significa que um dia ela experimentou uma vida saudável. Um dia ela já andou de cabeça erguida. Um dia ela já encarou as pessoas nos olhos. Você acha que a vida inteira dela foi ficar retida ao chão? Não, só que de repente, provavelmente por algumas situações, eu não sei, emocionais, espirituais, que foram tornando essa mulher vulnerável à ação do diabo, porque foram 18 anos de limitação. Imagina 18 anos restrita ao chão, 18 anos da sua vida, só vendo pés, pedras e poeiras. Eu vou repetir, 18 anos só vendo pés,
pedras e poeiras. Quantas vezes não teria sido ela objeto de piedade e zombaria? Quantas referências a castigos pelos seus pecados? Quantas sugestões a tratamentos feitos? Quantos remédios sugeridos para que ela tomasse? Talvez essa mulher que frequentava a sinagoga chegou a pensar que esta era a vontade de Deus para a sua vida. Só que mais do que uma encurvatura física, esta mulher estava encurvada existencialmente. Eu imagino os mais próximos dizendo para ela, quem frequentava a sinagoga e quem estava lá atrás do grande salão, os rejeitados, os excluídos, dizendo para ela, você precisa aceitar. Os que perderam a esperança, atestando que para ela não tinha mais jeito. Os fatalistas recomendando ela aceitar a vida como ela é. Os saudosistas com os olhos fixos nos dramas do seu passado traumático, relembrando que os estigmas do seu passado é que determinaria o seu futuro e a pessoa que ela era. Mas hoje eu vim aqui pregar para alguém que talvez olha para a história dessa mulher e veja o reflexo da sua própria vida, porque há quanto tempo você não tem escutado as mesmas mentiras de gente que diz que você vai sofrer racismo pelo fato de ser negro, se mulher vai ser discriminada, é pobre, jamais vai se tornar alguém, tem pouco estudo, não vai ter oportunidades, não tem dinheiro, não vai sair do lugar, não tem influência, não vai ser ninguém, é feio, não vai se casar, carrega uma deficiência, não tem capacidade para vencer na vida. Para de escutar as mentiras de quem está tentando entulhar os seus poços, de quem está tentando envenenar a tua fonte de água. Eu vim pregar para gente aqui hoje, que provavelmente tem gente aqui que a história foi marcada por dor. Você carrega encurvaturas na tua vida de uma infância problemática, porque quando criança presenciou a separação dos seus pais, gente que está aqui, mas que foi abusado, negligenciado, abandonado. Mas eu vim aqui pregar para você, o propósito de Deus não é restringido pelos traumas do teu passado, porque nenhuma tragédia da tua vida, meu Deus, eu estou sentindo a presença do Eterno aqui, nenhuma tragédia da sua vida desestabiliza o governo de Deus. Nenhuma tragédia da sua vida frustra os planos dele a teu respeito. Aleluia! A vida nos encurva com os traumas, as decepções, as traições, as feridas na alma. E você pensa que pelo fato de você não ter sido planejado, você nunca foi um infortúnio, um erro. A tua vida não é um barco sem leme. A tua vida não está solta ao léu, jogada de um lado para o outro, a sabor das circunstâncias. A tua vida sempre esteve nas mãos de um Deus vivo, do Senhor da tua história, de um Deus que não é indiferente aos anseios mais profundos da sua alma, de um Deus que não perdeu o leme do seu barco no fragor da tempestade, de um Deus que hoje me trouxe aqui para te dizer que mesmo que você não tenha sido planejado pelos seus pais, Deus decidiu que você nasceria, independente das circunstâncias do teu nascimento, de quem seriam os seus pais. Eu vim aqui para te dizer que os seus pais só tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Você não é o você não é o improviso do céu, você não é um acidente de percurso. A tua vida tem um profundo significado. O Jesus, o mesmo que naquele dia de sábado avistou uma mulher rejeitada lá no fundo, o olhar de Jesus já está sobre a tua vida. Aleluia.
Deus te escolheu como foco do seu amor. Deus te escolheu como elemento mais valioso de sua criação. E eu preciso te dizer que o diabo tem problema quando você descobre quem você é no Pai. Eu vim pregar para mulheres aqui, você não é qualquer uma. Eramaia. Se para o chefe da sinagoga a mulher encurvada era qualquer uma, para Jesus não. Jesus a identifica como filha de Eramaia. O diabo tem problema quando você descobre quem você é nas regiões celestiais. Porque quando você descobre quem você é no Pai, você não fica mais refém daquilo que as pessoas pensam ao teu respeito. Você não dirige Maramachuri Calamaia. Você não dirige mais a sua vida pela necessidade de aprovação da multidão na terra. Porque quem segue a multidão acaba geralmente perdida nela. Você não é o que dizem que você é o que o céu determinou. Cadê as filhas de Abraão aqui? Irmãs, a libertação começa aqui, ó, na consciência. Jesus está ensinando. Eu vou terminar. Jesus está ensinando. E no momento em que Jesus está ensinando, para provar para mim e para você, que nada fica de fora da visão de Jesus. Pode colocar lá no fundo do grande salão. Pode colocar a cortina da religiosidade para abafar, silenciar, esconder. Mas nada fica fora da visão do Mestre. É por isso que não tem vida cristã de aparência que seja capaz de enganá-lo. Não tem, porque Deus enxerga além de qualquer exterioridade. Deus enxerga além da sua encenação religiosa, do seu teatro denominacional. Os olhos de Deus vê aquilo que você não quer que os outros vejam, aquilo que você não publica, porque o que você publica lá no Instagram, no Facebook, é porque você quer que os outros vejam. Visualiza, mas aquilo que você não posta, Jesus vê. Aquilo que você esconde, Jesus vê. E hoje Ele apresenta a radiografia da sua verdadeira condição através dessa mensagem. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus é um Deus que lê a nossa correspondência sem ter de abrir o envelope. Vou repetir. Deus lê a sua correspondência sem ter de abrir o envelope. Porque nada lhe está em oculto. Nada obscurece a sua visão. Nenhum conhecimento fica fora do seu alcance. E você pensa que Jesus não viu a sua dor? Jesus te viu naquela noite densa e fria, quando o peso da rejeição e do fracasso te paralisaram. E você até pensou em desistir. Jesus te viu nos dias da sua oscilação da fé, quando você chegou a questionar lá no seu quarto sozinho, dizendo: Deus, por que para mim é tão difícil? Por que tanta perseguição? Deus te viu quando você enfrentou aquela situação difícil, quando você perdeu quem você mais amava, diante daquele diagnóstico, quando você perdeu o emprego, o dinheiro ficou escasso. Jesus te viu, Jesus te viu, quando você foi dominada pela ansiedade, a depressão bateu na tua porta e você não teve forças para levantar daquela cama, mas Jesus te viu. Jesus te viu quando você falhou com a tua família, a confusão que você causou para aqueles que te amavam, a vergonha para aqueles que te admiravam. Jesus te viu quando você atingiu o fundo do poço e quando você chegou a cogitar
cogitar tirar sua própria vida, Jesus te viu. Jesus viu o teu sofrimento. Jesus viu os seus traumas. Jesus viu os teus complexos. Jesus viu a tua fragilidade. Jesus viu a tua frustração. Como Jesus enxergou aquela mulher. Você pode dizer para quem está do teu lado: Jesus te vê profundamente. Aleluia. Aleluia. Jesus a vê. Jesus para o seu sermão e Jesus a chamou. Eu fico imaginando naquele culto sabático, naquele ambiente sinagogal, onde Jesus para o seu sermão e diante de todos, Jesus está quebrando um protocolo. Se as mulheres precisam ficar lá atrás, Jesus quebra o protocolo porque Jesus a chama. Eu digo para você, Jesus não poderia ter liberado uma palavra de onde ele estava. Jesus nem precisava interromper a pregação. Ele poderia, como eu estou aqui pregando e já estou liberando palavras proféticas para a vida de alguém. Jesus poderia ter dito assim: ei, você que está aí no fundo, essa mulher. Jesus poderia até ter trago as características para que as pessoas não tivessem erro de identificar que era para ela, mas Jesus faz questão de parar. Jesus faz questão de chamar. Oh, aleluia. Naquele ambiente que buscavam esconder, silenciar, Jesus faz questão de chamar. E eu imagino que pelo menos duas coisas ela deve ter sentido. Primeiro, alguém olhou para mim. A segunda coisa importante que ela sentiu, porque alguém deve ter dito para ela: olha, é Jesus te chamando. A segunda coisa que ela diz: a voz que me chama é diferente das vozes que estou acostumada a ouvir na sinagoga. Jesus está chamando. E essa mulher poderia ter fingido que não era com ela, ou com receio de constrangimento, ela poderia ter disfarçado e ido embora, mas ela obedece, ela vai até a presença de Jesus, e Jesus está ensinando para aquele povo da sinagoga, enquanto a religião segrega, separa, silencia. Eu vim para incluir, para dar voz aos rejeitados, aos excluídos. Olha o que Jesus está ensinando. Não adianta esconder quem eu quero apresentar. Jesus, o Espírito Santo fala comigo aqui. Não adianta esconder quem o céu quer apresentar. Aleluia. O ambiente que silenciava as mulheres, agora Jesus está chamando uma mulher, ainda por cima encurvada. Ela vem encurvada, atravessando aquele salão com muita dificuldade. Ela chega até Jesus. Jesus estende a mão e a toca. Olha o que Jesus está ensinando. O que eu quero ter com você vai muito além de um relacionamento superficial, porque eu quero é relacionamento, é contato. O que Deus quer ter conosco é proximidade, por isso Ele nos chama para perto. Jesus está dizendo: enquanto esse ambiente quer te separar, eu quero te trazer para perto. Jesus a toca, e o toque de Jesus vem seguido de uma palavra profética. Jesus diz: mulher, estás livre. Aí eu quero abrir aqui um parênteses para falar com as mulheres. Aramachuri Calamaia, para as mulheres de Uberlândia, escuta isso. A palavra que Jesus liberou para uma mulher do primeiro século ecoa para todas as mulheres de todos os séculos. Jesus está dizendo para uma mulher do primeiro século: mulher, estás livre. O ambiente que quer te silenciar, olha o que Jesus faz: estás livre. O que é que diz o texto? Ela imediatamente, meu Deus, tem gente
gente aqui hoje que vai experimentar o imediatamente de Deus. Você está aqui, mas o imediatamente vai se revelar na tua casa, no teu ministério, na tua família. E imediatamente ela se endireitou. E o que ela fez? Silenciou. Diz o texto que ela glorificou a Deus. No ambiente onde buscava silenciar as mulheres, Jesus está dando a oportunidade para que ela no meio... Jesus não chama nem para o primeiro assento. Jesus chama para ficar lá na frente com ele. Jesus a endireita e dá voz para ela, porque ela glorifica a Deus. Aleluia, aleluia. E aí, para concluir, agora eu concluo mesmo. E aí, para concluir, Jesus endireita essa mulher. E a gente espera o quê, irmãos? Que as pessoas vão se alegrar com a nossa vida. E a gente já vê na Bíblia. Não se iluda, nem todo mundo vai se alegrar com a tua vitória. É mais fácil ter gente para chorar a tua desgraça. É mais fácil ter gente para chorar a tua tragédia. Mas é difícil encontrar gente para se alegrar com a tua vitória. Infelizmente, muitas vezes o teu sucesso, a tua vitória, pode incomodar as pessoas que te rodeiam. Pode trazer desgosto ou gosto amargo na vida daqueles que te rodeiam. Porque o texto cita o chefe da sinagoga. Mas quando a gente vai ler no final da passagem, a gente vê que foram muitos outros também, assim como o chefe da sinagoga, que se indignaram. O chefe da sinagoga se manifestou, porque ele era o responsável pela organização do culto. Ele era o responsável por aquele ambiente. Jesus era o convidado ilustre para pregar naquele dia. E aí ele se indigna dizendo, porque para ele Jesus tinha 6 dias durante a semana para curar aquela mulher. E por que curar justamente no dia em que a lei prescrevia descanso? O que ele não considerou é que aquela mulher, que é interessante notar, viu? Que a mulher não foi impedida pela sua condição física de frequentar a sinagoga. O que parece aqui que ela era alguém que mesmo com a deformidade visível e dolorosa na sua estrutura física, mas isso não era impedimento dela entrar, frequentar. 18 anos, provavelmente, ela ouvia as orações, ela adorava, participava dos trabalhos sabáticos. Só que ele não considerou é que essa mulher, 18 anos, estava na sinagoga, sem nenhuma evidência de transformação, sem nenhuma solução para o seu problema. Há 18 anos que ela não experimentou o que ela tinha experimentado naquele dia. Jesus então ressaltou: hipócritas, qualquer um de vós, no dia de sábado, não vai à estrebaria para desamarrar o boi e jumentinho, a fim de levá-los para beber água. Olha o que Jesus está dizendo. Está aqui, não é um boi, não é um jumentinho, mas é alguém que merece respeito. Ela não é qualquer uma, ela é filha de Abraão, que Satanás manteve presa há 18 anos, e porque hoje não ficaria ela liberta dessa enfermidade? É porque para o chefe da sinagoga e para muitos que se indignaram, ela valia menos do que um boi de um jumentinho. Mas para Jesus não, porque Jesus nos enxerga com as lentes da graça. Ei, mulher, você tem valor. Aleluia. Você tem valor. Aleluia. Na perspectiva de Deus, você tem valor. E mesmo que o diabo tenta dizer o contrário, porque o que é introduzido, a gente vê na história, que da mesma forma que o diabo usou a mulher para introduzir o pecado na humanidade, mas Deus, na sua infinita graça, no seu amor, Deus também usa a mulher para consolidar seu plano de salvação. Oh, que coisa linda, você perdeu a oportunidade de dizer glória a Deus. Se o diabo usa a mulher para introduzir o pecado da humanidade, Deus também usa a mulher para consolidar o seu plano de salvação. Na perspectiva de Deus, você tem valor. Aleluia. Aleluia. Por
isso Jesus vai dizer para o chefe da sinagoga: ela tem valor. E aí sabe o que é interessante? Que quem se indignou, como é que foi? Voltou para casa? Voltou para casa como? Envergonhados. Mas quem se admirou, porque tem dois grupos de pessoas que diante da tua conquista, tem os que vão se indignar e tem aqueles que vão se admirar com o que Deus vai fazer com você. Aí o que acontece? Qual é o efeito? Os que se indignam vão ficar envergonhados. Mas os que se admiram com as maravilhas e os milagres, esses vão se alegrar com a tua conquista. E sabe qual é a minha oração aqui nessa noite? Que Deus coloque mais pessoas na tua vida que se admiram com o que Deus vai fazer. Gente que vai se alegrar com a tua vitória. Oh, aleluia. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. E eu já quero encerrar minha palavra aqui. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui nessa noite. Aleluia. Eu falei que a libertação começa na nossa consciência, na forma como você se enxerga. E eu gostaria que você voltasse para a sua casa, redescobrindo a sua identidade, de quem você é, de quem Deus te chamou para ser. Deus não te chamou para você viver encurvada, restrita ao chão. Deus quer te colocar na posição. E o Espírito Santo me fala aqui hoje, que tem muitas vidas que Deus hoje está destravando. Ecandoremaia. Porque gente encurvada, irmãos, imagina, uma pessoa encurvada é uma pessoa que diminui no tamanho. Se ela está encurvada, ela estava diminuída não no seu tamanho físico, mas ela estava diminuída em todas as dimensões da sua vida. E talvez a vida, o que você enfrentou, só foi diminuindo você, diminuindo o seu potencial, diminuindo quem Deus te chamou para ser. Mas eu quero profetizar nessa noite, que como Deus fez com a vida dessa mulher, Deus vai endireitar gente aqui hoje. Deus vai endireitar famílias aqui hoje. Deus vai destravar coisas que já foram liberadas no mundo espiritual. Você não vai mais ficar restrita ao chão. Você vai erguer a cabeça, filha de Abraão. Oh, aleluia! E só para quem crer nisso. Eu preciso terminar, mas eu preciso saber, tem alguém no nosso meio aqui que está afastado. Você se distanciou da casa do Pai e você ouviu esta palavra hoje. Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos. Eu gostaria de pedir os intercessores, as intercessoras dessa casa, porque onde houver uma vida que esteja distanciada da casa do Pai, você que oscilou na fé, se esfriou, Senhor, eu não tenho forças, mas hoje eu vim aqui e esta palavra falou tão forte ao meu coração. Eu não quero sair daqui mais encurvado, eu quero erguer a minha cabeça, eu quero ser, Senhor, aquilo que o céu determinou que eu seja. Aonde está você? A voz do Espírito Santo fala no teu coração. Saia do teu lugar. A melhor decisão que você pode tomar nessa noite, você que nunca professou a Cristo como Salvador da sua vida, aonde está a primeira pessoa para Jesus hoje? Senhor, eu vim aqui a convite de uma pessoa e o Espírito Santo falou na minha alma: eu estou com algumas encurvaturas na minha vida e eu preciso me endireitar, eu preciso ter um relacionamento com o Pai. Eu não posso me alongar aqui, eu já extrapolei na minha hora, mas essa oportunidade está aberta para você. Não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer agora. Tem alguém no nosso meio que ouviu esta palavra, que o Espírito Santo está aí te convencendo, dizendo que você precisa começar para que o céu comece também, porque o céu é muito mais reação. Não há intervenção sobrenatural sem ação natural do homem. Então saia do teu lugar hoje
e tome a sua decisão de sair daqui, como aquela mulher saiu, glorificando a Deus. Se o problema tentou te silenciar, eu sei que Deus está falando com alguém aqui hoje, que precisa renovar a sua aliança com Deus. O pecado te encurvou, a rebeldia te encurvou, mas hoje o céu te chama, porque Deus não te chamou para ficar desigrejado. Existe uma casa, aquela mulher podia ficar na casa dela, mas ela estava no lugar certo, ela estava na sinagoga, no dia em que Jesus estava ensinando, e ela experimentou algo extraordinário. Jesus curou, Jesus a libertou, a sua alma da prisão, e Jesus quer te libertar nessa noite. E se você quer, a oportunidade estará aberta para você até o final desse culto, em nome de Jesus. E eu agradeço essa oportunidade. E se você recebeu, faça como aquela mulher que ao se endireitar fez: glorifica Ele pelo que Ele fez e pelo que Ele está fazendo enquanto você está glorificando aqui dentro. Aleluia.